Olá, você que está aqui conosco em mais um programa O Rio na História. Eu sou Edu Gomes e aqui nesse programa na Rádio Roquete Pinto, rádio pública do estado do Rio de Janeiro. A gente sempre tem aqui buscado trazer para você, ouvinte, um pouco sobre a história da cidade e do estado do Rio de Janeiro, né? Abordar um pouco dos locais menos falados, daqueles que não são necessariamente os cartões postais ou que não estão todos os dias na mídia, mas que têm uma importância histórica, cultural, identitária também muito grande, né? E a gente já falamos aqui de diferentes municípios, diferentes regiões. Vamos continuar caminhando com a programação, só que nesse mês especificamente não era possível a gente negar um evento de tamanha importância global que está acontecendo, que é a Copa do Mundo de futebol masculino, que está acontecendo no Catar. Os prós e contras de tudo que rege e movimenta esse evento necessariamente devem ser problematizados, devem ser questionados, devem ser debatidos, e na minha posição enquanto historiador, ainda que tem como foco na sua trajetória a pesquisa sobre esporte, isso não poderia passar. E aí, por isso, aqui na Roquete, a gente organizou alguns programas que vão dialogar com a cidade do Rio de Janeiro, mas também tendo a perspectiva de falar um pouco sobre o cenário de como o esporte, o futebol e alguns equipamentos da cidade se relacionam com esse tema, né? Mais especificamente, a gente vai ter um programa hoje, que nós estamos já aqui trazendo para vocês, sobre o Maracanã, o estádio do Maracanã, e vamos ter um outro na sequência depois sobre São Januário. Então, a gente vai tentar trazer um pouco de estádios de futebol, estádios que estão dentro do ambiente da cidade e que, de alguma maneira, nos possibilita também pensar muitas outras questões no cenário histórico e social e também no tempo presente, né? E, como eu sempre falo, eu não ando só para trazer esses temas todos. Quem sou eu? Eu sou apenas aquele que está fazendo elo de ligação entre os pesquisadores, entre aqueles que estão se debruçando sobre as temáticas diversas sobre o Rio, a cidade e o Estado, e você, ouvinte, que tem curiosidade de aprender um pouco mais sobre o local que você vive, referendar suas identidades. E para falar hoje sobre o estádio do Maracanã, vou trazer o meu amigo historiador e professor, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, professor do Cefet aqui no Rio, André Couto. André, muito obrigado por estar aqui conosco, participando mais uma vez, colaborando mais uma vez com esse avançar do campo da história do esporte, da história como um todo, e, de alguma maneira, também trazendo um pouco do seu conhecimento de pesquisa sobre o tema. Muito obrigado, primeiramente. Edu, boa noite, muito obrigado, né, pelo convite, né, e parabéns aí pelo programa. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho com o debate. E é isso, vamos lá. Vamos lá, André. E trazendo um pouco para o nosso ouvinte que se interessa, né, pela temática que se relaciona com história, esporte, futebol especificamente, né, vamos recordar que o Brasil foi sede recentemente de uma Copa do Mundo, em 2014, está disputando agora no Catar a Copa atual, mas antes de 2014 já tinha sido sede de uma outra Copa do Mundo, em 1950, que acabou naquela ocasião chegando pela primeira vez numa final de Copa, perdeu a final em casa para o Uruguai, o episódio do Maracanazo, que ficou muito conhecido e gerou tanto sofrimento para os brasileiros que acompanhavam a seleção naquele momento. Mas a gente vai tentar retornar um pouco antes, né, André, para pensar o que fez o Brasil, enquanto um país latino-americano, naquele cenário, que era um cenário pós-Segunda Guerra Mundial, se tornar o país sede da Copa do Mundo de Futebol, né? Se a gente recordar, não estava tendo Copa do Mundo desde 1938. O cenário era propício, André, para a gente pensar o Brasil enquanto sede naquele contexto, o que de alguma maneira fez com que o Brasil se tornasse sede, e a gente vai falar depois do Rio de Janeiro, sede da final ainda com o estádio do Maracanã. Então, Edu, na verdade, assim, a participação brasileira, né, na escolha, né, na ideia, né, de se tornar a sede, né, da Copa do Mundo, ela, na verdade, ela sofreu concorrência, né? No Congresso da FIFA em 1938, a gente tem a participação, né, do Brasil, a candidatura brasileira, né, como também outras candidaturas. A Argentina também foi candidata, né, e também a Alemanha. Então, alguns estudos, né, de arquitetos, historiadores, não, ou historiadores da arquitetura desse período, e que estudam estruturas da cidade, urbanismo e até estruturas de estádios, confessam, né, pelo menos do ponto de vista das suas opiniões, que o Brasil era o menos habilitado, né, naquela candidatura em 1938. Né? A Copa do Mundo seria em 1942, mas
né, houve uma série de fatores que levaram, né, a Copa a não ser disputada em 42, principalmente, né, a Segunda Guerra Mundial, né? Mas, assim, a candidatura do Brasil em 38, ela tem muito a ver com duas grandes questões, né? Ela tem a ver com a ideia do Brasil, naquele momento, estar num período do Estado Novo, né, da ditadura Vargas, um período autoritário, e a ideia, né, de modernização das suas estruturas enquanto Estado, enquanto a sua burocracia de Estado e enquanto sociedade, né? Então, a ideia do Brasil ser candidato à Copa tem muito a ver com a ideia de um Estado que quer se tornar representativo, né, um Estado de base autoritária, e quer se tornar representativo nos moldes, não a mesma coisa, obviamente, mas nos moldes do que os Estados nazifascistas faziam, por exemplo, no ambiente europeu, no continente europeu, né? E aí a ideia de sediar um grande evento, né, já criado desde 1930, passa por essa hipótese, né? Ou seja, de você mostrar para o mundo a sua capacidade de organização. Então, tem a ver com um processo de convencimento interno, né, da capacidade do Estado ser mais importante, do Estado ser mais organizado, de ser um Estado de relevância, né, em comparação, né, com períodos anteriores da história brasileira, e com o segundo fator, que é o fator de mostrar isso para o mundo, né? Só que, como eu falei, né, a Segunda Guerra Mundial derruba esse projeto. E aí, se você me permitir assim, fazer uma conexão direta com o estádio Maracanã, mesmo antes de se pensar o Brasil enquanto sede do Mundial de Futebol da FIFA, já existiam projetos do Estado Novo de construção de áreas esportivas relevantes, né, que misturavam ao mesmo tempo, né, um papel relevante do ponto de vista de modificar a estrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro, que é então capital federal, e também pensar, né, a ideia de ser um estádio, de ter um estádio, ter estrutura de estádio que fossem relevantes no plano nacional, né? Então, a gente já conhece alguns projetos em 1936, ou seja, bem antes de qualquer candidatura junto à FIFA, de ter, né, praças relevantes esportivas, já que a gente tem uma política, né, de Estado voltada para a prática esportiva e utilização do esporte enquanto projeto de civilização, enquanto projeto eugenístico, enquanto projeto educacional, né? Não, perfeito, André. E é até legal a parte da sua fala que você destaca as influências do nazifascismo nesse contexto, né? Porque a gente recorda para o ouvinte, em 1934 a gente já tinha tido uma Copa do Mundo na Itália, então governado pelo Mussolini, uma Olimpíada em 36 na Alemanha, governada pelo Hitler, e isso, querendo ou não, tinha uma influência no imaginário, no simbolismo e nas formações nacionalistas de vários estados naquele contexto, né? Não à toa, muitos dos estados nacionais na América Latina possuem o desenvolvimento de praças esportivas, sejam grandes ou pequenas, nesse contexto dos anos 30, e também o desenvolvimento de ligações entre esse modelo eugenista de nação, a educação física e um projeto maior, né? Ou seja, muitas escolas de educação física, e no Brasil não foi diferente, passaram a surgir nesse cenário ali dos anos 30 e 40, né? E aí, Edu, é legal você ter lembrado disso, porque o projeto assim, mais significativo do ponto de vista esportivo é a ideia, assim, tem a ver com a Universidade do Brasil, né, que é a atual UFRJ, né? Ou seja, a grande preocupação em 1936 e posteriormente em 1938, né, dos projetos, né, das iniciativas de projetos que vão, durante o Estado Novo, né, ser levadas ao conhecimento e tocadas, né, como intenção do Estado Novo, tem a ver com as instalações da Universidade do Brasil, naquele, como eu falei, né, ou seja, naquele momento não existe o UFRJ com esse nome, então, né, vai ser criada essa ideia de Universidade do Brasil, criando, então, projetos arquitetônicos justamente para aquela região, né, do Maracanã, que é então a região do Derby Clube, né, que era um estádio para atividades equestres e que estava desativado já desde o início dos anos 30, né, por conta do Jockey Club que é fundido e levado para a Gávea, né?
Enfim, então, esse projeto de criar a Universidade do criar instalações novas, modernas, no estilo da Universidade Francesa, né, para aquele espaço, contemplava um espaço significativo para as instalações esportivas, inclusive com a criação de um estádio. E aí também uma outra coisa que você falou que é muito importante, as referências, né, com o nazifascismo são quase que evidentes, porque o governo, né, o governo Vargas vai contratar, inclusive, 2 arquitetos italianos que tinham trabalhado justamente no governo fascista, né, do Mussolini, né, enfim, que são 2 arquitetos muito importantes, né, que é pelo menos um arquiteto importante, que era o Marcelo Piacentini, e auxiliado, né, pelo seu assistente, que era o Vittorio Mopur. Então, esses caras vão construir um projeto, né, para aquele espaço, né, que era onde ficava o Derby Club, né? E isso bem antes, né, ou pelo menos ali próximo, né, de se pensar como sede do Mundial da FIFA, né? Então, veja que a ideia do Maracanã, a ideia de construir um estádio, quer dizer, não do Maracanã, mas a ideia de construir um estádio importante tem a ver com vários fatores significativos que talvez inicialmente não passavam necessariamente como sede, né? Até porque não se sabia, né, se o Brasil conseguiria vencer a concorrência com a Argentina e com a Alemanha. Enfim, então são fatores interessantes para a gente perceber como, né, o projeto, né, educacional, como o projeto da educação física, como você bem citou, tem a ver com a ideia da construção de estádios e praças esportivas, né? Perfeito, André. Ótima relação estabelecida, e a gente consegue ver que de alguma forma o Estado Novo tentava amarrar tudo muito bem, né? No sentido de construção desses símbolos nacionais e dos projetos que eram estabelecidos, a questão da educação física se relacionando com um projeto maior e, querendo ou não, a praça esportiva estando também vinculada a um projeto ainda maior, que seria a contemplação ou não de uma organização de Copa do Mundo, que acabou vindo a ocorrer, né? E você falou do Derby Club, a gente, o nosso ouvinte que está talvez tentando se localizar no contexto geográfico, né? A gente recentemente, em 2007, a gente teve a inauguração do Estádio Olímpico João Avelange, hoje já Estádio Newton Santos, mais conhecido no popular como Engenhão, que no bairro Engenho de Dentro mudou completamente o entorno do bairro, né? No sentido do lazer, da questão comercial, da questão econômica. Teve um processo ali de mudança da região, muito por esse estádio construído já no século XXI. Será que a gente poderia dizer que ocorreu algo similar, dada as diferenças, não sendo anacrônico, no contexto do estádio do Maracanã? Como que foi essa diferença do bairro antes e depois do estádio? Como que esse estádio foi pensado, propriamente dito, já pensando na Copa de 50, né? Então, Edu, o bairro Maracanã, na verdade, ele oficialmente não existia, né? Enfim, na verdade, era, bom, desde o século XIX, que é uma freguesia ali misturada ali entre a freguesia ali do Engenho Velho, do Andaraí e da própria Tijuca, né? Então, o Maracanã, na verdade, ao longo do final do século XIX, você tem uma autorização, né, do imperador para que ele pudesse ser ocupado, né? Ou seja, isso é interessante a gente perceber que a ocupação da região que hoje fica o Maracanã é uma ocupação que vem crescendo desde o final do século XIX, né? Ou seja, desde a década de 60 do século XIX, com decretos publicados pelo próprio imperador Dom Pedro II, pela necessidade de expansão, né? Tanto para uma necessidade de expansão de ocupação dos espaços que já existiam em várias chácaras que já existiam ali naquela região no século XIX. Por exemplo, a São Francisco Xavier era uma espécie de caminho, né? Não existia isso, não, obviamente, mas era um caminho entre as chácaras, né, ali daquela região. E é importante perceber que era uma forma também de tirar, né, o excesso da população em torno do centro do Rio de Janeiro, na localidade onde fica a Praça 15, os arredores da Rua Direita, que era 1º de Março e tudo mais, né? E no século XX, nas primeiras décadas do século XX, a expansão também das pessoas, né, continuaram a existir, né? Do comércio local, da expansão imobiliária também continuou. Então, o que você tem de relatos na construção do Maracanã, inclusive vários projetos, tanto antes da Copa, né, mas principalmente projetos para a Copa, projetos arquitetônicos para a Copa do Mundo em relação ao Maracanã. Uma das grandes críticas que as comissões de verificação faziam
né, as comissões do Estado, né, para verificar os projetos arquitetônicos das autoridades públicas, diziam que os projetos não permitiam a livre circulação das pessoas. Então, o que você tem antes do estádio são ruas apertadas, né? Era um espaço também, inclusive já com o Derby Clube, alagadiço. Aliás, isso não mudou muito, né? Enfim, não mudou muito. Por exemplo, trabalho ali do lado, né? Enfim, os moradores também dessa região sabem muito bem disso. Mesmo quem não mora, quem tem que atravessar o Maracanã, a Praça da Bandeira, aquela região da Tijuca também, até hoje sabe muito bem o quanto que é alagadiça aquela região, e só tendeu a piorar, né? Enfim, de lá para cá, mas já era uma região alagadiça, né? Já era uma região com muitos pântanos, né? Uma região pantanosa. E o estímulo à ocupação imobiliária tem muito a ver com isso, ou seja, de aterramentos, né? E de expansão dessa leva de pessoas que vão se situarem. Então, as ruas eram apertadas. Os projetos que são recusados ou são criticados têm muito disso. Ou seja, meio que falar assim, olha, vamos construir um estádio aqui, grandioso, majestoso, né, com espírito nacionalista e tudo mais, mas para onde, como é que essas pessoas vão chegar e, principalmente, como é que elas vão sair? Né? Porque quando você pensa num grande público em qualquer lugar, você tem que pensar num grande público saindo mesmo no mesmo momento. Então, os vários projetos desembocavam em ruas próximas do estádio e ruas alagadas, ou muito próxima do Rio Maracanã, né? Cujo apelido acabou levando, né, por conta do Rio Maracanã, acabou levando o nome do estádio. Então, era uma região já movimentada, mas com muitos problemas, né, de alagamento, com muitos problemas de localização. Depois você tem a construção, a ampliação da linha férrea, né, que faz com que as pessoas circulem também por aquela região, tanto de um lado como de outro, como São Cristóvão, também como a região ali também da Grande Tijuca. Enfim, então, o estádio do Maracanã, na verdade, ele meio que mudou radicalmente, né, a vida dessas pessoas. Ou seja, por conta não só os moradores, como o comércio local, e também por conta do desafio de você vencer uma região altamente alagada. Inclusive, um dos caras que propôs, né, projeto para a construção de estádio e que foi recusado por N motivos, foi o próprio Oscar Niemeyer. Niemeyer propôs, eu tive acesso, né, digitalmente, obviamente, né, não aos originais, mas tive acesso digitalmente à planta, né, do estádio, e o Niemeyer estava propondo, inclusive, 13 metros de rebaixamento do solo, ou seja, praticamente inviável num terreno alagadiço. Né? O projeto era muito bonito, né? Vale a pena pesquisar e dar uma olhada. Mas bonito e foi utópico, recusado. Né? Sim, porque não tinha, né? Um estádio cheio de curvas, como a cara do Niemeyer. Assimétrico, que é uma coisa interessante, né? Não tem nada a ver com o Maracanã, que é um estádio simétrico. Sim. Mas aquela região ela teve muita modificação por conta, né, da intervenção do estádio, né? Porque desde o início, a ideia da construção do estádio não era só o estádio, não era só a prática do futebol, era uma série de outros espaços esportivos, né, que deveriam ser construídos, planejados e construídos, né, como, por exemplo, espaços para o boxe, como espaços para os esportes aquáticos, né, natação, né, enfim, como o basquetebol, o voleibol. Isso está na premissa, né, dos pedidos solicitados, primeiro pelo governo federal e depois, posteriormente, né, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é quem vai absorver esse projeto de fato. Né? Não, perfeito, André. Você fez uma ótima síntese agora para a gente pensar exatamente essa organização do espaço pré e depois, né, do estádio, né? Porque, como você destacou, o Maracanã bairro não existia, era uma região dentro daquilo que a gente chama de Grande Tijuca, né, outrora, e que, de alguma forma, foi se remodelando, foi se desenhando a partir do estádio, e a veia esportiva que a cidade do Rio de Janeiro tem, de alguma forma, ela se relaciona com essa proposta que você falou agora no final, que pensava algo muito além do futebol, também para espaço para ter outras modalidades, né? Só que eu acho que o ponto da mobilidade urbana, que é tão importante quando você pensa uma construção de uma praça para encorpar e ocupar públicos de massa, já era um entrave naquela época. Que dirá hoje, né? Que a gente vê aí os clubes que tentam e pensam em fazer estádio e fica sempre aquele debate: onde vamos ter o estádio do Flamengo? Hoje o Fluminense vai reconstruir o seu estádio? Porque a gente tem sempre o problema
de pensar uma cidade grande aonde estabelecer isso de forma que você já não torne ainda mais caótico a mobilidade urbana diária que a gente já tem no caso do Rio de Janeiro, e outros exemplos poderiam ser dados aqui também. E aí, trazendo para essa perspectiva, né, você destacou, o Maracanã não era ainda um bairro, né? Só que o estádio, por mais que seja chamado assim também por causa do Rio, é conhecido também, com o seu nome oficial, que é Estádio Jornalista Mário Filho, né? E aí eu ia pedir para você contextualizar para o nosso ouvinte, André, para os mais novos ou que não conhecem, falar um pouco de quem foi Mário Filho e por que esse nome caiu de paraquedas no estádio que durante muito tempo foi conhecido como o maior do mundo e leva o nome do Mário Filho, né? Recentemente a gente teve até um debate que alguns parlamentares tentaram mudar o nome do Maracanã, né, de Mário Filho para Estádio Rei Pelé, alguma coisa que fazia a homenagem ao Pelé e jogador, o Edson Arantes do Nascimento, e acabou não indo para frente exatamente porque a identidade com o nome do Mário Filho já era muito forte. E por muitos jovens, eu que atuo como professor de educação básica, assim como o André, não sabem nem quem foi Mário Filho, né? E é um nome que, de alguma maneira, por vários motivos, tem relevância, não é à toa que está lá como o nome do estádio principal da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, né, André? Então, Edu, boa questão, né? Assim, o Mário Filho, na verdade, é considerado um dos maiores jornalistas, né, da história brasileira. Ele, claro, situado no Rio de Janeiro. Ele era um cara que vai trabalhar, né, na área esportiva, quer dizer, ele veio de uma família que trabalhava na imprensa, né? Ele vai inicialmente se especializar na imprensa policial, mas depois ele começa a investir também, né, a trabalhar na área esportiva, e é ali que ele se torna muito famoso, né? Ele vai trabalhar no jornal O Globo, né, que já era um jornal importante na década de 30, jornal do Rio de Janeiro, que existe até hoje, né? E em 1936 ele conquista um grande sonho, né, que era ter um jornal dele, ou da família dele, mas especificamente dele. Ele compra o Jornal dos Esportes em 1936, que é um jornal que não existe mais, mas um jornal que durante o século XX inteiro foi um principal, né, como colocar assim, periódico esportivo, diário esportivo, né? Ele saía praticamente quase todos os dias, só em alguns dias que ele não era publicado, que Sempre era uma coisa singular, né, rara André? também. Sempre Oi? singular, pela cor rosa, algo muito Pela cor específico. rosa, né? Enfim, né? Meio que copiando um pouco o modelo italiano, né? Do Gazzetta dello Sport, por exemplo, enfim. E o Mário Filho ele vai em 1936 comprar esse jornal, e a partir daí ele se torna proprietário, editor, redator, enfim, assume várias funções. Um dos filhos dele também passa a atuar, outros também, parentes também trabalham nessa empresa. E ele vai fazer uma campanha muito forte, né, na década de 40, pela construção do estádio, né? Que naquele momento não se chamava Estádio Maracanã, mas assim, a ideia inicialmente era do estádio que fosse um exemplo, né, para o Brasil, que fosse um estádio modelo, tanto que inicialmente esse estádio se chama Estádio Nacional, né? Posteriormente, esse estádio, como eu falei, né, ele é levado a cabo pela Prefeitura do Rio, e aí passa a se chamar estádio municipal. Ele é criado assim, como estádio municipal. Mas o Mário Filho, ao longo da década de 40, e pelo seu jornal, ele vai fazer uma campanha muito forte, né? Porque existia assim, vários impasses, né? Ou seja, a falta de recursos. Você tinha na Câmara dos Vereadores, por exemplo, pessoas que não queriam que o estádio fosse construído, e que, se fosse construído, não fosse construído onde ficava a região onde fica hoje o Maracanã, do Derby Clube. E, por exemplo, você tinha o Carlos Lacerda, que era um importante jornalista e político da época, da UDN, e ele fazia, né, uma oposição muito forte à construção do Maracanã, e queria que o estádio fosse um estádio bem menor, que não fosse um estádio colossal, e que fosse construído numa região, que era uma região muito rural da Rio de Janeiro, que era a região de Jacarepaguá. Quer dizer, rural naquela época, obviamente, Sim. né? Enfim, para deixar bem claro, né? Enfim, então, naquele momento, foi um embate muito grande, não só do Mário Filho, mas de outros jornalistas também, inclusive para fora do Jornal dos Esportes, mas ele teve uma atuação muito forte, porque não só como jornalista, mas também como articulador político, né? Porque ele era um cara que tinha muita entrada nos meios políticos, tanto no governo federal, como também no meio municipal. E ele, o Jornal dos Esportes, ele apresentava assim,
editoriais pressionando os vereadores a votarem a favor, né? Porque depois que o projeto é aprovado, o projeto arquitetônico é aprovado, tinha que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. E ele vai fazer, tipo assim, chamar os vereadores para serem entrevistados nos jornais, meio que pressionando, né? E depois que dá tudo certo, que a Câmara aprova, ele vai fazer meio que um acompanhamento, sabe? Tipo um plantão, né? E vai chamar essa campanha de a Batalha do Estádio, né? Porque seria a batalha, o projeto ser aprovado e depois de aprovado, a batalha de colocar ele pronto, já que o estádio, convenhamos, né? Ele foi inaugurado sem ter sido acabado para a Copa do Mundo de 1950. Então, Mário Filho foi muito protagonista nesse processo todo, né? Ele vai ser convidado, inclusive, né, pela CBD, né, naquele momento, a fazer parte de uma comissão técnico-psicológica. Eu fui tentar descobrir o que é uma comissão técnico-psicológica e o que um jornalista ia fazer numa comissão técnico-psicológica, né? E aí eu vim descobrir que, na verdade, era para explicar aos jogadores da seleção brasileira as regras do jogo, dar apoio psicológico, né? Enfim, então ele não com nenhum tipo de formação de psicólogo nenhum. Então, até na comissão de uma comissão técnica durante a Copa do Mundo, ele participou, né? Então, ele é um cara que teve uma atuação muito forte, muito poderosa, né? Usou o seu veículo de uma forma muito forte. E é claro, né? Ele contou, obviamente, que é uma das teses que eu defendo, contou com uma série de outros cronistas que fizeram também um esforço, né? Ou seja, não quer dizer que ele foi o único responsável, mas ele liderou uma equipe de cronistas, dos quais também tinham opiniões muito próximas a dele, né? E naquele momento, a construção do estádio era uma coisa meio que unânime entre a maior parte dos jornalistas esportivos e dos cronistas esportivos. E depois de sua morte, né? Ele falece, né, nos anos 60, há uma campanha para homenageá-lo, né? Uma das homenagens que fazem, né, ao Mário Filho pós-morte, né, até porque vai ser liderada essa campanha pelo seu irmão, que também era cronista, que era o Nelson Rodrigues, e também de um radialista chamado Valdir Amaral, né? Então, esses dois caras vão meio que vão contar com o apoio de muita gente, obviamente. Em 1966, o nome Maracanã se torna jornalista Mário Filho, como está até hoje. E como você bem lembrou, né? Recentemente, a Alerj propôs, né, a mudança para homenagear o Pelé, mas que isso causou uma celeuma muito grande, porque mudar o nome, né, não que o Pelé não mereça, né, uma homenagem nesse nível, mas mexer, né, nessa homenagem seria algo assim fora de questão, né, porque foi um cara que participou ativamente, né, do processo, né? Enfim, inclusive com argumentos que hoje seriam argumentos discutíveis, né? Porque um dos argumentos do Carlos Lacerda era de que ia se gastar muito dinheiro público e esse dinheiro público poderia ser usado para construir escolas e hospitais, né? E o Mário Filho vai tentar desconstruir, entre outros argumentos, esse argumento que eu acho que é um argumento muito poderoso, né? Ele dizia que uma praça esportiva do tamanho do Maracanã melhoraria a prática esportiva, a educação física, melhoraria o comportamento da juventude, não é uma ideia eugênica, né, do esporte, enfim, mas muito comum, não só no Mário Filho, mas muita gente da época, dizendo que isso, né, melhoraria a saúde do carioca e do brasileiro como um todo, né? Isso seria um ponto de reeducar também o carioca pelo esporte. Então, o esporte não seria só o esporte praticado dentro de campo, seria também as outras instalações esportivas, que, convenhamos, só ficaram prontas bem depois, né? Nos anos 60, nos anos 70, inclusive, o estádio Júlio Delamares só foi finalizado nos anos 70, enfim, porque faltou dinheiro, né? Faltou dinheiro, inclusive, para concluir a obra. Bom, então eu acho que é exatamente por isso, né? Pela atuação dele enquanto articulista, né? E ter pensado, né, um pouco a importância que um estádio do tamanho que o Brasil queria naquele momento, ou pelo menos as autoridades queriam naquele momento, iriam representar bem, né? Isso tem muito a ver também com o estilo Mário Filho de discutir esporte e identidade nacional, né? Ou seja, a ideia de um Brasil moderno passa pela ideia de um Brasil esportivo, né? De um Brasil cuja cidade, né, a capital federal, mereceria um estádio do tamanho do que foi construído, né? Enfim. Foi então muito bacana, André, tudo isso que você destaca, essa questão principalmente de pensar a importância do Mário Filho, né, enquanto um personagem que
foi relevante de várias formas, inclusive como fonte histórica hoje para os estudiosos de futebol. A sua obra, O Negro no Futebol Brasileiro, é muito pesquisada, problematizada, e inclusive é um dos pontos centrais que fazem com que muitas das perspectivas identitárias que a gente pensa historicamente pelo futebol seja hoje na academia também um ponto a ser debatido, né? Então, é inegável que o Mário Filho teve ali uma centralidade nesses debates e na importância mesmo que na perspectiva de construir o Maracanã, né? Para o bem ou para o mal, seja coerente ou não, as indagações, as defesas que ele realizava foram, sem dúvida alguma, centrais para que o estádio fosse efetivado, né? Não à toa essa identidade foi defendida quando teve essa questão da mudança ou não de nome anos atrás, e o mantimento do Mário Filho é muito não desvalorizar o Pelé, mas sim valorizar a identidade de um personagem que foi importante, não só a nível nacional para o esporte e para a imprensa, mas a nível local para o Rio de Janeiro em si, né? E aí eu te faço uma pergunta para a gente ir caminhando assim para uma reta final aqui do nosso encontro, nosso debate. Pensando, você destacou que outros cronistas também falavam e referendavam essa questão da construção do Maracanã. Foi algo quase que unânime ali dentre os cronistas, que meio que faziam coro aquilo que o Mário Filho já estava levantando quanto bandeira. E aí, se você puder comentar um pouco desses outros cronistas e também pensar, porque quando a gente teve a Copa recentemente, falou-se muito de um legado da Copa, né? Que legado a Copa de 2014 vai deixar para o Brasil? E as narrativas foram sempre de vamos usar as arenas, vamos usar os estádios, os equipamentos culturais como forma de depois transformar isso em coisas positivas. A Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, também de forma mais específica, também trouxe esse tema do legado com força. Só que a gente sabe que na prática não deu tão certo como se esperava ou como se podia, né? E o pós-Copa, será que essa galera que defendia o Maracanã também defendeu o possível legado que esse estádio traria? Porque personagens como o Lacerda, que você citou, estavam lá batendo, né? Estavam lá falando, não concordo. O que essa galera que defendia falou sobre esses assuntos, se falou, e como isso, de alguma maneira, referendou ali o ambiente da cidade naquele contexto ali, início dos anos 50, né? Então, Edu, vamos lá. Bom, o Mário Filho, na verdade, ele lidera, né, até porque é proprietário do jornal, uma série de cronistas, e desses cronistas você tem, assim, você não tem um modelo específico de crônica, isso que eu acho que é muito interessante no Jornal dos Esportes nos anos 50, né? Você tem desde pessoas que vêm, né, do meio cultural, do meio literário, né, e que são pessoas que também são articuladas no meio político, como o Manuel Vargas Neto, que era sobrinho neto do Getúlio Vargas, era um poeta, né, regionalista gaúcho, que já estava no Rio de Janeiro há muito tempo. Você também tem o José Lins do Rego, né, que é uma figura muito importante no meio literário também. Enfim, você tem jornalistas relativamente jovens, né, o Mário Júlio Rodrigues, o próprio filho do Mário Filho, o Geraldo Romualdo da Silva, Everardo. Você também tem o Álvaro do Nascimento, que era o Zé de São Januário, Everardo Lopes, né, que estava tentando lembrar. Enfim, então você tem alguns jornalistas que também não vêm do meio cultural, não vêm do meio literário, mas de uma forma bem interessante, eles conseguem se articular com os literatos que faziam parte dessa equipe de cronista do Jornal dos Esportes, né? E aí cada um deles vai tentar, de alguma forma, ter o seu estilo. Isso que é interessante, né? Ter o seu estilo discursivo, para poder criar sua identidade não enquanto jornalista especificamente, mas enquanto cronista. Né? Ou seja, e num modelo de crônica diverso. Né? Num modelo de crônica que tentava fugir daqueles manuais de redação impostos, né, pelos cursos que ainda existiam poucos cursos de jornalismo, mas vão se criar cursos de jornalismo. Então, já existiam na década de 50 manuais de objetividade, neutralidade, imparcialidade, né, que é uma espécie de mantra, enfim. E na crônica esportiva você não tinha nada disso, né? Pelo contrário, né? Você não podia ter imparcialidade, neutralidade nem objetividade, ou seja, a objetividade era dentro de um olhar subjetivo do objeto, né? Então, é uma diversidade de cronistas, né? É o que eu queria falar.
que você vai ter, né? E todos eles, de alguma forma, e nem sempre concordando um com o outro, e nem sempre, às vezes, concordando com a posição do Mário Filho enquanto diretor do jornal. E eu acho que isso que é bem legal também a gente Sim. perceber, né? Você tem algumas discussões que são bem distintas, né, em algum espaço. Né? O Álvaro Nascimento, por exemplo, que é o José de São Januário, ele meio que fazia uma crítica muito grande ao futebol, a ideia de só, porra, das pessoas só se preocuparem com futebol, 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 e ninguém dá bola para o basquete, ninguém dá bola para natação, enfim. Então, você tem umas discussões ali bem interessantes. Em relação ao legado pós-Copa, o que acontece? Você tem alguns fatores ali que, na minha visão, não que impeçam, mas que dificultam essa reflexão, né? Primeiro de tudo, e eu acho que é o mais evidente, é o fato de que, assim, já que a campanha foi tão bem feita, né, nesse sentido de convencer a sociedade que o Maracanã era importante, não existia muito espaço para autocrítica nesse sentido, nem da direção do jornal e nem dos próprios cronistas. Tipo assim, não vamos fazer aqui né, uma reflexão que vai dar um tiro no nosso próprio pé. Eu acho que um outro fator importante também para essa não reflexão é o fato do Brasil ter perdido a Copa, né? Sim. Enfim, eu acho que, e da forma como foi, né? Eu acho que assim, o que vai seguir nas semanas seguintes à Copa é tipo uma reflexão dos problemas, né? E eu acho que é nesse aspecto que algumas questões cabem, né, em relação à crítica, não exatamente ao papel do jornalista ou dos cronistas, mas em relação à organização do evento. Né? Ou seja, em relação, por exemplo, ao tratamento que a torcida recebeu, ao preço dos ingressos, ao trânsito fora do estádio, que foi muito caótico. Né? Então, os problemas urbanos vão ser colocados e problemas de organização do evento vão ser colocados como um legado negativo do que foi o evento em si. Né? Agora, passado alguns meses, o que você vai ter é uma outra ideia de que o Maracanã foi realmente um legado importante até para a construção de colocar o Brasil no mapa internacional dos jogos que já existiam, obviamente, né, desde décadas anteriores, amistosos em outros lugares, né, Laranjeiras, São Januário, enfim, outros campos de futebol também espalhados pelo Brasil, mas o Maracanã seria um espaço adequado, colossal, vamos chamar dessa forma, né, para receber grandes times e grandes seleções em torneios e amistosos. E não por acaso vão ser criados, né, torneios como a Copa Rio em 51 e em 52, do qual o Maracanã vai ser o espaço privilegiado da disputa desse torneio, a ideia, né, de uma disputa, né, na época chamada de Mundial, mas isso aí é uma outra polêmica, que eu não vou entrar nessa questão, né, mas, no fundo, na verdade, e objetivamente, eram torneios internacionais de futebol. E o Maracanã, naquele momento, também vai ser dito, olha como foi importante ter feito o Maracanã lá atrás, porque agora a gente colocou, né, o Rio de Janeiro e o Brasil no mapa das grandes seleções e dos grandes times de futebol. Né? Não sei se eu respondi bem a tua questão, Edu, Não, mas é uma questão assim complexa, né? Porque a gente não tem assim necessariamente uma grande autocrítica, né, da questão do legado. Agora, é claro, você vai ter essas questões que eu falei também, e pensar também as críticas em relação a por que os outros espaços esportivos não estão sendo construídos, né? Ou pelo menos não ficaram prontos, né? Como eu falei, né? O Célio de Barros só na década de 60, o Júlio Delamário, se eu não me engano, na década de 70, né? Ou seja, que é um legado que ficou pendente, né, de problemas de recursos. Né? Aliás, o tempo todo a construção do Maracanã conviveu com problemas de recursos públicos. Né? Não por acaso o prefeito da época, que o responsável pela obra, né, o Ângelo de Moraes, Mendes de Moraes, ele emitiu, né, a ideia das cadeiras cativas, né, a ideia de construir, de vender cadeiras, 30 mil cadeiras para ajudar a pagar, né, a construção do estádio. Então, e ainda assim não ficou pronto do jeito que se propuseram, né, naquele momento. Não, perfeito, André. Eu acho que respondeu sim, até porque você conseguiu fazer um panorama de pensar exatamente o porquê que os olhares passaram por outros pontos e não da autocrítica acerca do Maracanã, né? A própria derrota da seleção em si já foi um tema,
essa questão de valorizar os pontos teoricamente positivos, como colocar o Brasil no mapa, valorizava mais o estádio do que desvalorizava os pontos que poderiam ser negativos e, assim, deixaram por debaixo dos panos essa autocrítica. E, de alguma forma, o Maracanã ele teve a sua função, né? Seja positiva ou negativa, mas ele faz parte desse imaginário, dessa construção identitária do carioca, do brasileiro e do futebol no Brasil como um todo, né? A gente não consegue pensar, até quando fala com pessoas de fora do Brasil, pensar a história do futebol brasileiro sem necessariamente citar a importância do Maracanã nesse processo, né? Não só por ter sido final de Copa por 2 oportunidades, mas também por ter sido um palco por todas essas questões, durante muito tempo chamado de o maior estádio do mundo, sido o palco que desfilou grandes craques no futebol nacional, né? A gente tem encontros homéricos dos times dos anos 50, dos times dos anos 60, de nomes como Pelé, Garrincha, etc., que desfilaram e fizeram o estádio ainda mais ser valorizado enquanto um palco do espetáculo que estavam querendo propor em cima do futebol, né? E quando a gente fala de... Sim, por favor. Desculpa te interromper, Edu, é que me veio à cabeça agora um fator importante de convencimento dessa batalha, essa campanha Batalha do Estádio promovida pelo Mário Filho Jornal dos Esportes, que é a ideia que o Estádio Maracanã, enquanto legado, né, por isso que eu te interrompi, porque você perguntou sobre isso, que o legado também seria benéfico para os clubes do Rio de Janeiro. Né? Os clubes do Rio de Janeiro se tornariam maiores ainda com a construção do Maracanã, porque poderiam arrecadar, né, nos seus jogos mais dinheiro, mais recursos para se tornarem maiores. É claro que esse argumento, por exemplo, não coube para o América e para o Bangu, né? Mas, enfim, como eu não estudei isso exatamente, né, o quanto que o Maracanã se torna, mas é claro que tem uma questão importante, né, de você ampliar o acesso dos torcedores, já que se tratava de um estádio de 155 mil torcedores na época, né? Ou seja, que era uma coisa assim inusitadíssima no Brasil, né? Ou seja, você tinha o Pacaembu com 60 mil, né? Que era um grande estádio, então o Maracanã era meio que megalomania, né? Assim, no sentido da sua ocupação, né? A sua capacidade de ter torcedores, né? Não, e por mais que não tenha sido tão ampliado como você destacou, né, alguns clubes como a América e o Bangu, que tinham relevância naquele contexto, não usufruíram no futuro como poderiam do estádio, mesmo tendo em alguns momentos usufruído. O Bangu chegou a jogar uma final de Brasileirão no Maracanã em 85, mas a gente vê que o estádio tem a sua relevância e importância até hoje. A gente acabou de sair de uma temporada que Flamengo e Fluminense dividiram o mantimento ali do Maracanã. Mesmo esse novo Maracanã, você tem um Vasco que joga em São Januário, mas que os grandes jogos leva para o Maracanã. Então, mesmo que eu acredito que o Maracanã, mesmo que no futuro todos os grandes da cidade tenham seus estádios, o Maracanã ainda vai continuar tendo sua importância para, mesmo que seja mais pontualmente, só que para esses momentos de públicos maiores, de clássicos. Então, assim, essa relevância nunca vai deixar de acontecer. Mas também, né, a gente não pode deixar de citar, né, André, já para a gente finalizar agora de vez mesmo, a diferença do Maracanã de hoje e o de ontem, né? Você citou aí 150 mil, afinal teve mais de 200 mil pessoas no Maracanã. A gente não tem esse Maracanã hoje, né? E muito se fala nos debates atualmente sobre as mudanças feitas no Maracanã, que mudaram internamente, de forma completa, a arquitetura do estádio. Alguns pesquisadores e até militantes da causa mais radicais se negam até a chamar o estádio de Maracanã, né? Ou diferenciam do velho, o novo Maracanã, ou alguns ironizam chamando de Arena Maracanã, mas a verdade é que a gente passa por um debate no contexto do século XXI, dessa arenização dos estádios de futebol, que também é, inegavelmente, um processo de elitização, né? Que tem prós e contras, mas que, de alguma forma, estão acontecendo. E será que aquele estádio do povo morreu? Ou a gente pode dizer que esse é um novo Maracanã adaptado para novas eras, para um novo contexto histórico, que não é mais o de 150 mil pessoas, obviamente, né? Então, Edu, essa é uma questão extremamente importante e contemporânea, né? Ou seja, o Maracanã ele passou por um curto período de tempo por 3 intervenções profundas, né? A primeira delas no início dos anos 2000, né, para o Campeonato Mundial da FIFA, que aconteceu quer dizer, um pouco antes de 2000, né, no final dos anos 90, né, para que ele pudesse ser uma das sedes, né, do Campeonato Mundial da FIFA em 2000.
Depois, uma grave, né, e mais profunda ainda reforma para as obras do Pan-Americano de 2007, do qual o Maracanã fazia parte, né, relevante, né, desses Jogos Pan-Americanos, e, finalmente, né, uma nova intervenção para a Copa de 2014. Né? Enfim, a de 2000 não foi tão profunda, apesar de ter sido relevante. A de 2007, sim, né? Porque a 2007 ela precisou, inclusive, de autorização do IPHAN, né? Do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é a instituição que regula, né, a questão do patrimônio histórico brasileiro, e construído também, né? Enfim. E precisou, foi uma guerra judicial, né? Foi uma discussão, uma guerra judicial também em torno, né, das modificações arquitetônicas do qual o Maracanã foi submetido. Eu, particularmente, não considero um outro estádio, né? Como, por exemplo, você tem o estádio. Inclusive, acho que é relevante lembrar que o Estado do Rio de Janeiro, né, e as instituições que se articularam, né, em 2000, a Prefeitura, o Estado, enfim, que se articularam em 2007 para os Jogos Pan-Americanos, tinham um projeto de demolir o Maracanã. Né? Enfim, e esse projeto não foi adiante. Em 2014, essa nova ideia ressurge. Né? Até que alguém chega e diz, não, mas espera aí, a FIFA não mandou demolir nada. A FIFA mandou ter estádio. Né? Enfim, então houve uma discussão muito forte, mas existia a proposta de demolição do estádio, o que talvez, né, dizem as más línguas, que talvez demolindo o estádio ficasse mais barato, porque o que se gastou nas obras de 2004, para as obras da Copa de 2014, dava para construir 2 estádios, né? Ou seja, foi um valor assim muito absurdo, e é claro, né? A gente não estou aqui acusando ninguém, obviamente, mas a gente tem aí problemas, né, de corrupção nas instâncias estaduais do Rio de Janeiro já há algum tempo, né? Enfim, inclusive as construtoras que participaram dessa licitação indo para 2014 no Maracanã também foram envolvidas de alguma forma, né? Se foram culpadas ou não, só a justiça pode dizer, não sou eu, participaram aí de escândalos, né? Como as 3 empresas, o consórcio pelas 3 empresas que venceram, né, a reforma do Maracanã. Então, assim, apesar das modificações que foram feitas, eu considero que seja ainda o estádio, né? O mesmo estádio. Concordo que, do ponto de vista do patrimônio histórico, realmente ele foi violado, né? Ou seja, inclusive com, né, a ciência e a autorização das instituições que deveriam proteger o patrimônio histórico, né, construído. Entendo também que patrimônio histórico ele tem que ser preservado, né, ainda mais um monumento daquele tamanho, mas, claro, as modificações devem ser feitas sob a pena da lei e da segurança das pessoas, né? Né, você não pode manter algo que, por exemplo, a estrutura não tem como manter mais, ocorre o risco, exatamente. Não acho que essa tenha sido a grande motivação, né? A questão do risco. Mas, por outro lado, assim, eu sou crítico em relação às modificações estruturais que o Maracanã sofreu, até porque ele era tombado desde os anos 80, né? Enfim. Eu me pergunto também se o modelo, né, de Maracanã antigo, né, com as gerais e com outro tipo de arquibancada, se também não era um modelo excludente, sabe? Ou seja, admitir que o legal é você assistir jogos em pé, porque é mais barato, é admitir também que as pessoas mais pobres não têm o direito a conforto dentro de um estádio de futebol. Ou que naturalize o ruim como sendo bom, né? Exatamente, entendeu? Eu acho que assim, eu acho que a gente também tem que fazer essa reflexão, entendeu? Eu não sou nostálgico nem saudosista de um tempo onde o conforto era muito ruim, onde também as colunas do Maracanã, além de criar problemas de visibilidade para o espectador, tinha um problema mais grave, que elas ficavam expostas, né, às práticas não higiênicas de pessoas que urinavam, por exemplo, por ali, né, em plena... enfim, até porque os banheiros também eram muito ruins. Então, eu acho que tem a questão do patrimônio, mas eu acho também que a população merece, né, um Maracanã mais confortável. E eu acho que confortável não tem que ser excludente. Esse que é o grande problema, que é o problema do país. Né?
Ou seja, você tem melhorias para excluir. Se você tem um shopping onde a classe média, por exemplo, estou dando um exemplo aleatório agora, né? Sim. Onde você tem um shopping onde a classe média pode usufruir das lojas, dos serviços, etc. e tal, vai chegar um tempo que você vai ter que construir um shopping do lado, mais caro, com lojas mais caras, para que a classe média não entre, e sim a classe mais rica do que a classe média. Ou seja, isso aí já existe, tá? É só você ir lá na Barra da Tijuca para você ver isso. Enfim, então, é só para você pensar que isso é um pouco a cara do nosso país, né? Ou seja, você cria instrumentos, você cria mecanismos de exclusão, mesmo em ambientes que deveriam ser ambientes mais abertos, mais públicos, né? Eu não consigo me conformar com o argumento de que você só pode melhorar o conforto da população de um como um todo se você excluir, né, se você tornar o ingresso mais caro. Eu acho que você tem que ter formas de garantir o acesso para todo mundo, né? E acho que o papel dos clubes é fundamental nisso também. Então, eu acho que, assim, não quero ficar em cima do muro, né? Porque eu detesto ficar em cima do muro, mas, assim, eu acho que não sou saudosista de um tempo onde o Maracanã era muito desconfortável e, por vezes, até perigoso, né? Mas também entendo e concordo e assino embaixo para a crítica que se faz, né? As mudanças estruturais de uma coisa que era tombada, né, pelo patrimônio e, principalmente, mais importante do que isso, algo que se torna excludente, né, para o torcedor que não tem condições, né, de assistir, né? Enfim. Eu acho que é isso, né, André? Encontrar esse equilíbrio, né? A gente que conseguiu. Nós estamos ficando velhos porque a gente esteve em todas essas fases do Maracanã, né? Então, eu lembro da minha infância vivenciando um pouco desse momento da geral e, de certa forma, por mais que esse saudosismo possa vir à mente, crie todo aquele simbolismo dos torcedores folclóricos, aquelas narrativas todas, isso, inegavelmente, era um recorte de classes que também se estabeleciam entre os espaços que poderiam ser ocupados no estádio, né? E você criar hoje uma nova perspectiva de estádio mais confortável não quer dizer, ou pelo menos não deveria querer dizer, que isso tem que representar uma exclusão dessa galera que antes ocupava. Mas a exclusão, de alguma forma, já acontecia. Seja uma exclusão presente ou uma exclusão hoje que não é presente, mas ela já era desenhada que aquele pessoal da geral não é o pessoal das cadeiras acima do arquibancada, tinham separações que, de alguma forma, já estavam ali caracterizadas. Só que democratizar os estádios não tem a ver com você necessariamente não dar qualidade para esse estádio. Eu acho que esse é um debate que tem que ser pensado até pela própria estrutura de cidade como um todo. E a gente pensar o Rio de Janeiro nos seus equipamentos culturais, nas suas próprias propostas de inclusão e de relação e cidadania passam por isso. E, infelizmente, às vezes a gente vê que não é assim o caminho que deveria ocorrer, né, dentro de um Estado democrático como um todo de direitos, né? Mas eu acho que É, e foi aí um... só para Sim, e aí pode... só para dar só para dar um exemplo, né, baseado no que você acabou de falar, assim, por que os trens, por exemplo, e o metrô não funcionam com os horários de acordo com os jogos, quando as pessoas precisam voltar para suas casas depois de assistir um jogo. Mas aí a gente para e pensa, poxa, mas peraí, o trem nem funciona, quanto mais funcionar depois do jogo. Entendeu? Eu tenho vários alunos que não conseguem chegar no horário do início da tarde, não é nem às 7 horas da manhã, no início da tarde, porque o trem não funcionou o período da manhã inteira. E é exatamente o que você falou, porque são equipamentos de massa, equipamentos de pessoas com poder aquisitivo menor ou que moram em lugares mais distantes, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, inclusive, são pessoas mais pobres e que necessitam de chegar em áreas mais centrais, como o próprio Maracanã, como o centro da cidade. Então, isso tem muito a ver com, né, uma sociedade muito excludente como a nossa, né? O futebol ele retrata Sim, bastante esse tipo de sociedade. sem dúvida alguma, né? E para quem aí gosta de falar que futebol não se relaciona com política ou com economia, a gente tem N exemplos aí, alguns foram falados aqui hoje, no caso do Maracanã do Rio de Janeiro, que nos demonstra o contrário, né? Mas então a gente vai chegando ao fim de mais um programa Rio na História. Eu estive com o professor André Couto, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, professor do Cefet aqui no Rio, que nos agraciou com sua presença hoje, falando aqui um pouco do Maracanã, do Rio de Janeiro, da Copa de 50, do contexto atual. Só tenho a agradecer, André, e querer que você deixe aí sua última mensagem para os nossos ouvintes. Muito obrigado novamente. Não, Edu, eu que só agradeço, aquele papo foi ótimo aqui, passou até rápido demais aqui, É, e isso quer dizer que foi bom, né? Porque passou rápido. É igual quando o jogo tá bom, né? Passa rapidinho. Enfim, então, eu te agradeço muito pelo convite, né? Pelo esse papo aqui, que é um papo de sociedade, né? Não é um papo só de... O esporte, ele está dentro da sociedade, né? Como a gente já
historiador do esporte como você e eu sabemos Sim. disso. Enfim, então a gente entender o esporte como, né, inserido dentro da sociedade. Então, é pensar os problemas do esporte e pensar os problemas da própria, né, sociedade. Eu acho que é isso, né? Espero que os ouvintes gostem do papo e, quando quiser, é só me chamar que eu entro na área aí. Valeu, André. A gente agradece demais. Então, para você que acompanhou aqui mais um episódio do Rio da História, agora episódio especial, clima de Copa do Mundo, falando sobre o Maracanã, mas não deixando de ter um olhar crítico acerca da cidade, dos espaços que cercam o Rio de Janeiro enquanto cidade e estado. Não deixe de conferir nosso programa na Rádio Roquete Pinto 94.1 FM, no canal de YouTube com a versão completa dos programas, que estão todos lá, desde o início da programação, começou lá em maio de 2022. Então, não deixe de conferir, continue acompanhando e a gente se vê na próxima. Tchau.